Começa agora pelo canal Yahushua Reina para sempre. A série do Apocalipse agora está revelado o mistério. Na apresentação do palestrante Fernando Pereira Batista, capítulo 1. Se inscreva nesse canal, dê o seu like, ative o seu sininho e o YouTube entende e manda as notificações. Mais uma pérola da graça. Paz e graça a todos, queridos irmãos, aqui do canal Yahushua Reina para sempre. Eu sou Fernando Pereira Batista. Aqui na série do Apocalipse agora está revelado o mistério. Vamos entrar agora no capítulo 4 do livro da revelação chamada Apocalipse. Quero mandar um abraço a todos os queridos irmãos, um beijão a vocês, aos queridos irmãos inscritos nesse canal. Toque no sininho, se inscreva nesse canal, porque esse canal ele vai trazer muito conhecimento dessa graça maravilhosa, desse evangelho eterno. Eu falei sobre as 7 igrejas do Apocalipse, que foi uma revelação dada na ilha de Pátima através do apóstolo Yahonan, que é João, que o Salvador disse nos dias da sua vida que ele tinha que ficar vivo. Ele disse a Pedro, ao outro apóstolo, que ele tinha que ficar vivo até quando ele ressuscita ali dos mortos, né? Ele vem com seu próprio corpo, sua própria alma, e ele diz que disse a Pedro que importa que João fique até que eu venha. Venha da onde? Né? Venha, ele estava dizendo, até que eu venha trazer um juízo sobre Jerusalém. Então, lá no capítulo 1, nós vemos que ele foi testemunha do que Yahushua, que Jesus disse a ele. Falei sobre uma Egeu, né? Falei também sobre a Ásia Menor, que era outrora a capital, se chamava Éfeso, que é a primeira igreja do Apocalipse, era uma província romana, e que estas cidades estavam as pessoas que eram chamadas de eclésia, igrejas. Você está entendendo, meu amado? Falei aí também sobre os 7 cardeais, que representava, como está já interpretada a Bíblia, representava as 7 igrejas que estavam reunidas nas 7 cidades, né? Falei também que ali no Mar Egeu estava os politeístas, que acreditavam em vários deuses, por isso que eles eram perseguidos. Só voltando um pouquinho para nós lembrar aqui, falei também dos 7 Espíritos de Deus, que representa a sabedoria na sua totalidade do próprio Criador. Lá em Isaías 11, versículo 2, você pode estar lendo o Espírito de entendimento, né, que repousaria sobre o ungido, que era o próprio Messias profetizado pelo profeta Isaías. Eu quero só rapidinho aqui para nós dar uma lidinha lá no livro do profeta Isaías, porque as pessoas têm muitas dúvidas aqui sobre os 7 Espíritos de Deus do Apocalipse. Você pode ler Isaías capítulo 11, versículo 2 em diante, a profecia falando sobre a vinda do ungido chamado Messias, que foi o Salvador revestido de carne, Deus, o próprio Deus revestido de carne e sangue, para cumprir a lei de Moisés. E diz, o capítulo 11 do livro do profeta Isaías, versículo 2, diz: repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor ao Senhor. Então aí nós temos uma referência aos 7 Espíritos de Deus. Então aqui para não ficar com essas dúvidas. Falei também que as 7 estrelas do capítulo 1 do livro do Apocalipse representava os 7 anjos que estavam sendo ali exercendo o apostolado em cada igreja de cada cidade. Era um homem que era um anjo com alma, um homem, um apóstolo que era chamado de anjo com carne e sangue. Aqui a série do Apocalipse agora está revelado o mistério. Falei sobre a primeira igreja de Éfeso, sobre suas advertências e seus elogios. Falei sobre a igreja de Esmirna, Pérgamo, Tiatira,
Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Agora nós entraremos agora no capítulo 4, também para lembrar vocês que o livro da revelação chamado Apocalipse não foi escrito segundo Jerônimo, que eles chamam o pai da igreja, segundo a tradição, que eles chamam o pai da igreja, que a igreja física, a igreja de pedra começou no século 4, no século 1, século 2, século 3, não existia igrejas físicas de pedra, expliquei isso para vocês também, e que a igreja de pedra veio do paganismo, veio, como é que fala assim nos dias de hoje, o capitalismo, para ter lucro financeiro, continua até hoje, como nós estamos vendo aí no século 21, lucro financeiro. Falei também que o livro do Apocalipse aponta para um evento. O livro do capítulo 1 até o capítulo 22, que é o último capítulo, aponta a história escrita que nós vamos continuar lendo, que muitos já leram, mas futurizaram isso, colocaram isso no futuro incerto, não leram com entendimento, leram com as suas emoções carnais, sem entendimento da graça, do Espírito de Deus, e jogaram para o futuro uma coisa que já aconteceu. É a Bíblia interpretada. Aqui no canal Yahusha, nós não forçamos a interpretação do texto e nem interpretamos pessoalmente. Os irmãos entenderam? Falei também que não tem como os historiadores dizer que o livro do Apocalipse aconteceu depois do ano chamado D.C. 70, o ano depois do ano 70 depois de Cristo, não é 1970, é ano 70 depois de Cristo. Não tem como, porque o livro do Apocalipse aparece símbolos falando do templo. As 13 cartas que o apóstolo Paulo escreveu também fala sobre o final dos tempos. Eu creio que o livro dos Hebreus também, a carta aos Hebreus também aponta e fala dos hebreus que viriam um juízo. Está apontando tudo para um evento. O livro de Atos dos Apóstolos também aponta para a destruição do templo reformado pelo rei Herodes, meu amado. Então não tem como ter sido escrito no ano 75, 80, 81, 95, como diz a tradição religiosa. É um livro, é uma história passada, consumada. Então vamos direto ao ponto. Apocalipse capítulo 4. Eu falei essa introdução para nós fazer um resumão aí, para nós já entender aí o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, desses 3 capítulos, um resumo aí, para você entender a série do Apocalipse. Agora está revelado o mistério. Quero dizer para vocês que eu coloquei o nome, está revelado, mas o Apocalipse sempre esteve revelado. Apocalipse capítulo 4 diz assim: o trono é o título, o trono de Deus. Aqui foi uma visão do trono de Deus. Você lembra quando nós lemos o capítulo 1 que ele recebeu uma visão? A palavra visão é uma revelação. Revelação é uma visão do que iria acontecer no futuro, o que estava acontecendo no momento da escrita e o que já tinha acontecido. Vou repetir, vice-versa. Aquilo que tinha acontecido, aquilo que estava acontecendo e o que iria acontecer. Apocalipse capítulo 1, versículo 19. O Salvador disse na visão: vê, lê e escreve o que tem visto, as coisas que são e as coisas que hão de acontecer. Então, isso aponta para um evento, para a destruição no futuro, que foi para Jerusalém, quando o templo caiu. Os gentílicos pisaram em Jerusalém, os romanos, os soldados romanos, juntamente com Vespasiano e Tito,
E ele fala as que estão acontecendo. O que estava acontecendo? A grande tribulação. Do livro de Mateus, capítulo 24, versículo 34, que o Salvador profetizou e disse que não ia passar aquela geração, a geração deles. E aqui tem visto. O que ele tinha visto? Ele tinha visto o Salvador nos dias da sua carne. Ele viu, ele foi testemunha, ele andou com o Salvador. Era o discípulo amado, inclinava-se sobre o colo do Salvador. Ele viu as curas, os milagres. Ele viu o Salvador curar, ressuscitar Lázaro. Ele viu a história que o Salvador nasceu, que Maria foi para o Egito, mas José. Então, o Apocalipse já está interpretado, não é difícil, meu amado. Não podemos aqui usar as emoções, as nossas imaginações, interpretar a Bíblia já interpretada. E o livro do Apocalipse, do capítulo 4, agora é interessante que o livro do Apocalipse, capítulo 4, até o último capítulo, que eu vou estar lendo do capítulo 4 até o capítulo 21 em áudios. No último capítulo, eu vou estar fazendo um vídeo concluindo essa série tão maravilhosa. Do capítulo 4 até o capítulo 22, que é o último capítulo, a narração simbólica, simbologias, profecias e literal que aconteceu ali naquela terra de Jerusalém. Do capítulo 4 foi para os hebreus, que sofreria o quê? Perseguições, tribulações e seriam destruídos. Você está entendendo? Então começa agora. Entenda, vamos comigo aqui. Pode abrir sua Bíblia aí, meu amado. Fique à vontade. Acompanhe comigo capítulo por capítulo, versículo por versículo. Olha a visão do trono de Deus. Agora aqui é para Israel, para os Yahudins, para os hebreus. Não é agora mais para as 7 igrejas que já terminamos. Capítulo 1, 2 e 3 foi para as 7 igrejas que o Senhor advertiu e também corrigiu, falando assim, e também elogiou. Então vamos lá. Capítulo 4 do Apocalipse diz: depois destas coisas, olhei. Que coisa que ele está falando? Depois que foi escrito para 7 igrejas. Isso está lá no passado. Essa revelação ficou no passado. Você está entendendo? Apocalipse capítulo 1, versículo 1 e 19. Depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. Eu vou parar um pouquinho aqui. Ponto de interrogação e vírgula. Olha a revelação que ele está tendo agora, que o Salvador dá a ele na ilha de Pátimo, depois de ter escrevido as 7 cartas às 7 igrejas da Ásia. Na revelação, ele olhou, estava o quê? Uma porta aberta. Aonde? No céu. Num lugar invisível, num lugar que estava fechado. O que na revelação estava trazendo para eles ali? E traz hoje, aqui na série do Apocalipse, está revelado o mistério. É que essa porta aberta no céu agora, os hebreus embaixo da velha aliança, do ministério de condenação e morte, com seus corpos abatidos, separados com a morte de Adão, que matou todos os homens até o madeiro. Agora eles iam ter uma porta para entrar. Para onde, Fernando? Para entrar onde? Nesse céu aqui invisível? Que nós está vendo que tem um sol invisível, a lua, as estrelas. Que os astronautas dizem que vai lá e coloca suas coisas lá, a NASA com a sua mentira, esse céu que eles vai e volta, estão colocando sonda com seus ônibus espaciais. Não, meu amado. Ele está dizendo que a porta aberta que ele viu no céu foi a nova
aliança. Eu vou repetir, pasmem vocês. Na visão, ele viu uma porta aberta no céu. E que os hebreus que estavam debaixo da velha aliança iam entrar por essa porta para a nova aliança, para o novo céu e nova terra. Não era que eles iam morrer, como as igrejas evangélicas dizem. O apóstolo Paulo escreveu 1 Coríntios 15, 51, 52, que o apóstolo Paulo diz: nós que estaremos vivos seremos transformados, e os mortos ressuscitarão primeiro. Ele diz: eis que eu conto um mistério, mas o mistério que ele contou foi que eles iam sair daquela condição da lei, de olho por olho, dente por dente, ministério de condenação e morte, e iam passar para outra condição em vida. Não que eles iam ser arrebatados, transformados esses corpos físicos e levados para esse céu do sol aí da lua. Não, meu amado. Você está entendendo a mensagem da graça? Ele diz: eu vi uma porta no céu. Que coisa! Depois dessas coisas eu olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que, como trombeta, ouvia falar comigo, disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. Mas você sabe que os teólogos falam disso, que João, ele com seu corpo físico foi lá para o céu. Você está vendo que ele lê a Bíblia literalmente? Não dá, meu amado. Ele não foi lá para o céu com seu corpo literalmente, porque o Salvador disse, naquela noite, que ele estava aquele diálogo com Nicodemos, ele disse: ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu. Então, nem Elias, nem Enoque, nem Moisés, ninguém. Ele estava falando aqui da nova aliança. Deus fez pactos de alianças. É assim que nós entendemos, que acreditamos que as profecias estão todas cumpridas. E está falando agora aos hebreus que estavam dentro dos muros de Jerusalém. Versículo de número 2. E logo fui arrebatado. No espírito, hein? Não está dizendo que foi transformado o corpo dele, levado para o céu. No espírito, meu amado. Vamos comparar as coisas materiais com materiais, espirituais com materiais, como o apóstolo Paulo disse. Vamos ler a Bíblia de uma forma simbólica, profética e literal. E logo, versículo 2, e logo fui arrebatado no espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Aqui ele está falando da forma original que Deus se encontra de eternidade a eternidade. Ele está falando que Yahushua, depois que deixou o corpo dele, foi ocultado nas nuvens, desapareceu dessa terra, desse mundo físico e vento temporal aleatório. Agora ele vê a majestade de Deus, a sua forma original no Espírito, o Espírito de Cristo glorificado. E logo foi arrebatado no Espírito, eis que um trono estava à porta do céu, um assentado sobre o trono. Versículo 3, e o que estava sentado era, olha só, preste atenção, venha comigo aqui agora. Eu falei para vocês, versículo 3, que Yahushua, que nós aprendemos a chamar de Jesus, no português Brasil, que João andou com ele, viu como que era a aparência dele. Mas só que a religião viu o homem exterior, falando assim, João viu o homem exterior. Aqui nós trata de tudo, amado. Aqui nós trata de história, nós vamos tratar de história, vamos tratar de coisas literais, o mundo literal, vamos tratar de casamentos, de divórcios. Vamos tratar aqui é o canal Yahushua Reina para Sempre, levando esse entendimento. Então,
ele viu quem? Jesus nos dias da sua carne. Viu a sua aparência, andou com ele, colocou sua cabeça sobre ele. Agora ele vai mostrar na visão como que era o Salvador nos dias da sua vida. Olha só o versículo 3. Que coisa, hein, meu amado? E o que estava sentado, era, na aparência semelhante à pedra de jaspe e sardônica. Pedra de jaspe sardônica, ela é de uma cor avermelhada para preta. O profeta Isaías disse que nós olhávamos para ele na sua visão profética e não desejávamos nada. Era homem de dores. Então Jesus não era esse Jesus romano, esse Jesus bonitão aí, que está com esse olho verde, aquele Jesus de Nazaré lá da mídia de Hollywood, sabe? Jesus aí da paixão de Cristo. Não é isso, não. Ele não era na sua aparência humana assim, porque nós aqui não servimos mais a Jesus de Nazaré segundo a carne. O apóstolo Paulo disse, não conhecemos ele mais segundo a carne, mas a Bíblia já interpretada diz que na sua vida, porque agora é o ministério do Espírito, da lei da vida, que nós servimos ao Espírito de Deus, mas a Bíblia diz que ele era assim, mas a religião, eu estou falando isso porque a religião inventou um Jesus romano de olho verde. Você está entendendo, meu amado? Então, isto aqui, nós confirmamos a Bíblia. E ele diz que a aparência daquele que estava sentado no trono era de jaspe e sardônica. É só você entrar no Google e ver como que é o jaspe sardônica, que você vai ver qual era a aparência dele quando ele estava aqui na terra. Ele fala a aparência daquele que estava sentado no trono, mas isso, meu amado, não é literal. Isso é simbólico, é uma visão. Não é que Yahushua está lá hoje sentado no trono com o seu próprio corpo. Não é isto, meu amado. Ele é espírito. E o que estava sentado no trono era na aparência semelhante à pedra de jaspe sardônica, o arco. E o arco celeste estava ao redor do trono. O arco celeste é uma coisa e arco-íris é outra. Já vi pessoas ensinando que o arco celeste é o mesmo arco-íris. Não, arco-íris é um deus pagão, um deus ídolo. É um deus pagão. Então nós vemos que aqui é o arco celestial. Você pode falar arco celestial. Esse arco aqui que ele viu na visão representava o que, Fernando? Representava a nova aliança que ele fez com os hebreus. Ele fez com os hebreus esse pacto. Por isso que ele viu na visão esse arco celeste que estava representando a nova aliança. Você entendeu? E parecia semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos. E havia assentados sobre os tronos 24 anciões, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre as suas cabeças coroas de ouro. Versículo 4. E ao redor do trono havia 24 tronos, e vinha assentados sobre os tronos 24 anciões, vestidos de vestes brancas, e tinha sobre as suas cabeças coroas de ouro. Aqui representava a velha aliança, os sacerdotes que estavam ali no comando, os sumos sacerdotes, e também representava aí as 12 tribos de Israel, os 12 filhos de Jacó, representava os 12 filhos de Jacó, e representou também os 12 apóstolos, representou os 12 apóstolos, que agora eles perderam o seu governo. Eles estavam, que não é anjos invisíveis, sem almas, mas agora eles não governavam mais, que eles estavam sentados assistindo o trono de Deus na visão do Apocalipse, que eles perderam o governo humano.
que agora não era mais o governo humano, agora seria o governo espiritual, que agora estamos vivendo. O apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, quando ele estava vivo, que ele pensou que ia passar depois do ano 70 vivo, ele disse, e nós, capítulo 5 de Romanos, versículo 17, nós reinaremos em vida. E é uma coisa para o futuro que ele disse, nós reinaremos em vida. Então, está aí, 24 anciões que não governavam mais, representava aí os apóstolos, os 12 apóstolos, e representava também os 12 patriarcas. Versículo 4. Versículo 5. E do trono saíram relâmpagos, vírgula, trovões, vozes. Olha só como isso é interessante. E diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo. Olha lá, Isaías capítulo 11, está representando também a justiça de Deus, que é perfeita, meu amado. O juízo de Deus também é perfeito. É isso que está representando o livro do Apocalipse. As quais são 7 Espíritos de Deus. Versículo 5. Na visão mostrada a João, era de Patmos, do trono da majestade de Deus, Deus estava mostrando que nesses 7 relâmpagos, olha só, aliás, corrigindo aqui, saíram relâmpagos do trono, e trovões e vozes diante do trono que ardia em 7 lâmpadas de fogo, estava representando o juízo que cairia sobre Jerusalém, que o Salvador profetizou no capítulo 24, Lucas capítulo 21, Marcos 13, que os profetas falaram, que João Batista falou, eis que veio um que mais, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele tirou o pecado, ele é mais poderoso do que eu, que ele cresça e eu diminua nos dias da sua vida, ele vos batizará com ou no Espírito Santo, com o Espírito Santo ou no Espírito Santo, e batizará também com fogo. Você entendeu? Fogo, justiça, juízo, sentença. Então, ele, quando diz na revelação do capítulo 4 que trovões, os 7, olha só como isso é interessante, as quais os 7 são 7 Espíritos de Deus, as lâmpadas de fogo, meu amado, que está representando que Jerusalém seria o quê? Queimada, destruída. Aqui é para a destruição de Jerusalém. O livro do capítulo 4 até o capítulo 22 é para, e foi para Israel, não é para a humanidade, viu, pastores de nome, cangolosos, esses teólogos aí modernos, né, que o anticristo vai vir, que o anticristo foi o Barack Obama, o George Bush, que o anticristo agora é o presidente atual da França, que é o Emmanuel Macron, que tem um abençoado aí que eu respeito a pessoa dele, que está dizendo que o anticristo é o Emmanuel Macron. O Emmanuel Macron não está dando nem conta com o Bolsonaro. Como que ele é o anticristo? Uma certa vez gravaram o Barack Obama, alguém chamou ele, os seus fãs, você é o anticristo. O Barack Obama ficou todo pasmado, assim, preocupado, assim, que eu não estou entendendo que eles estão chamando ele de anticristo. Que o Barack Obama tem na mente dele, meu amado, que o anticristo é aquele ser das trevas, que saiu lá das trevas. Vamos aprender aqui, vamos chegar lá, hein? Aquele ser das trevas que saiu do abismo, né? Tudo horrendo, tudo desfigurado, né? Aquele olhão vermelho, aquela roupa vermelha, sabe? Parecendo um torcedor do Flamengo, todo vermelhão, todo desfigurado, parecendo um dinossauro, né? Não, meu amado, o livro do Apocalipse não trata com essas coisas. A Bíblia, que já está interpretada, eles interpretaram da forma deles. Não existe anticristo, não existe final da humanidade. Existiu o final do mundo velho, existiu o final da velha aliança. O livro do Apocalipse foi escrito para o final da velha aliança, do mundo de Moisés, de ordenanças e mandamentos. É isto que a Bíblia diz. Eu não estou interpretando nem forçando, eu estou confirmando. Vamos lá. Versículo de número 5 ali.
que o versículo 5 mostra que Jerusalém cairia em um juízo, né? Que o Salvador disse em Lucas 21, 22, dias de vingança são esses, quando vocês veem Jerusalém sitiada, para que saibam, para que cumpram todas as escrituras, como disse o profeta Daniel. Lê e entenda. Lê e entenda, meus amados teólogos, pastores gulosos, entendam isso que ele disse. Da desolação que o profeta profetizou, Daniel falou, era a destruição de Jerusalém, do mundo velho, meu amado. 6, versículo 6. E havia diante do trono como que um mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono, ao redor do trono, olha só, vírgula, ao redor do trono, tinha um espelho semelhante ao cristal. Estava mostrando o Espírito de Deus que ia alcançar gentílicos e hebreus e gentios. Era isso na revelação que estava dizendo. Agora entra aqui interessante, vírgula, 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. Olha só. Versículo 7. O primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro, e tinha o terceiro animal o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. Versículo 6 e o 7. Os 4 animais do Apocalipse, os 4 seres viventes, falando assim para nós entender mais, os 4 seres viventes. Aqui tem várias interpretações que dizem que o primeiro ser vivente significava o Evangelho, que eles colocaram Evangelho, o livro histórico de Mateus. O segundo ser vivente, o livro histórico de Lucas. O terceiro ser vivente de Marcos. E o quarto ser vivente de João. Tem várias interpretações, mas aqui nós, com o entendimento da graça, nós entendemos que aqui estava mostrando a criação de Deus também, a criação de Deus perfeita, que ele usa símbolos, aqui é simbólico, que ele usa o primeiro animal. Olha só, vamos lá? Vamos entender isso aqui, meu amado? E o primeiro animal era semelhante a um leão. Isso aqui mostra a criação de Deus. Aqui mostra a majestade de Deus, que se referia à tribo de Judá. Pode significar a majestade do Criador e a tribo de Judá que ele criou. Vem comigo no canal Yahushua Reina para Sempre. A série do Apocalipse agora está revelado o mistério. O segundo animal era semelhante a um bezerro. E olha só, bezerro, vírgula, representava o que? Força, né? Força. Representava o que? A terra de Israel. Você está entendendo, meu amado? A terra de Israel. E tinha o animal, olha só, o primeiro animal era semelhante a um leão, o segundo animal semelhante ao bezerro, e tinha o terceiro animal o rosto como de homem. Inteligência. Deus mostra que Deus criou os animais, também criou o homem, criou a inteligência. Você está entendendo, meu amado? A inteligência humana. E o quarto animal, o quarto ser vivente, era semelhante a uma águia voando. Representava o quê? Um animal veloz. A águia. Ele mostra aqui a plenitude da sua criação. Ele mostra aqui também, meu amado, o reino da Babilônia, como está lá escrito em Daniel. O reino da Babilônia, né? Lá no capítulo 8, se não me engano bem. Ele mostra que o primeiro império foi o da Babilônia, que era o leão.
depois caiu. Olha a criação de Deus como é maravilhosa, os impérios, a humanidade, tudo ele criou. Depois veio o urso, força, depois veio o leopardo com asas, que representava a velocidade que o império ia ter, e depois veio o animal horrendo. Você está entendendo o que é simbologia no livro do Apocalipse, meu amado? É simbólico. Então o primeiro animal representava a majestade de Deus, o segundo animal representava a força. Você está entendendo, meu amado? A força, o bezerro. E o terceiro animal representava a inteligência, e o quarto animal representava um ser veloz. Uma coisa que é veloz, que cresce. Você está entendendo? Como a tecnologia hoje. Uma coisa que cresce, é veloz. Ele mostra aqui nos seres viventes que esses olhos que tinha por trás e por frente mostra a perfeita criação de Deus. Versículo 7. O primeiro animal era semelhante a um leão, o segundo animal semelhante ao bezerro, e tinha o terceiro animal era o rosto de homem, e o quarto animal era semelhante à águia voando. Versículo 8. E os quatro animais tinham cada um de per si 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansavam nem de dia nem de noite. Olha só, a criação de Deus mesmo, dizendo, porque a criação de Deus, meu amado, é eterna. O mundo não vai, Deus não vai colocar fogo no mundo. Eclesiastes diz, capítulo 4, capítulo 1, versículo 4, se não me engano bem, que geração vai, geração vem, mas a terra vai permanecer para sempre. Descansavam de dia e de noite, dizendo, santo, perfeito, perfeito é o Senhor, o Deus todo-poderoso que era, o que há de vir, o que há. Olha só, dizendo, perfeito, perfeito, santo, santo, o todo-poderoso que era e que é e que há de vir. Vim da onde, meu amado? A segunda vinda do Salvador. Hebreus capítulo 9, versículo 28. O apóstolo Paulo escrevendo aos Hebreus, eu creio que foi o apóstolo Paulo, aos escritores Hebreus, dizendo, ele se apresentou uma vez sem pecado e tirou pecados de muitos, e aparecerá a segunda vez sem pecado para aqueles que aguardam para salvação. O livro do Apocalipse, na Revelação, confirma, está confirmando que aqui a revelação dada do livro todo do Apocalipse, do capítulo 4 até o versículo 22, até o capítulo 22, que é o último capítulo, foi para Israel, não é para o final da humanidade. Está bem claro, meu amado? Vamos, versículo 9. E quantos animais davam glória e honra? Enquanto os animais davam glória e honra e ações de graças aos que estavam sentados, ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre. Olha só que lindo isso aqui. E os 24 anciões prostraram-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo sempre, e lançaram suas coroas diante do trono, dizendo, isso aqui é humano, meu amado. Isso aqui eles deixando a velha, saindo da velha aliança, saindo das suas autoridades, saindo dos seus apostolados, dos seus sumos sacerdotes, saindo dos seus sábados, das suas ordenanças e mandamentos, eliminando isso que ele, na segunda volta, em juízo sobre Jerusalém, ao aspecto físico, falando assim, a lei foi destruída no aspecto físico para sempre, foi acabada para sempre com fogo, como Pedro disse, que o mundo que agora subsiste seria destruído com fogo. O mundo era o aion, na parósia do Salvador que ele veio, na parousia, falando assim, na vinda dele, no grego, ele destruiu Jerusalém com fogo, usou gentios. Olha o versículo 11, digno é o Senhor de receber glória, honra e poder, porque tu criaste todas estas coisas. Olha, falando, olha, concluindo essa interpretação, confirmando a interpretação. Digno é, Senhor, de receber glória, honra
e poder, porque tu criastes todas estas coisas e por tua vontade são e foram criadas. Olha a soberania de Deus. Em graça nós não tentamos tirar a soberania de Deus, porque nunca será tirada essa soberania de Deus, meu amado. Nunca. Aqui mostra o poder dele sobre todos os reinos da terra. Mostra o controle dele sobre tudo, sobre todos. Todas as coisas foram feitas para eles e é dele e é para sempre. Essa foi a revelação para Israel da majestade do trono de Deus. Apocalipse capítulo 4. Vou terminando por aqui essa pérola da graça, agradecendo a você. Convide a sua família, se inscreva nesse canal, dê o seu joinha. Vamos se inscrever nesse canal, convide seu colega, seu amigo, para aprender o livro do Apocalipse já interpretado. Você vai ver como que é ler a Bíblia de uma forma simbólica, literal e profética, com raciocínio, como o apóstolo Paulo disse, Romanos capítulo 12, 1 e 2. Raciocínio, você vai entender que as escrituras, que o livro do Apocalipse é um livro passado. É um livro já acontecido, que já aconteceu, que não foi escrito para o século II, para o século III, nem o século IV, nem o século XXI, nem o século que virão, nem 2050, nem 60. O livro do Apocalipse ficou como um exemplo para eles, ficou como exemplo deles para nós. De quem, Fernando? Dos hebreus, filhos segundo a carne, que saíram da velha aliança e entraram na nova aliança. Uns entraram, outros não entraram em vida. Eles teve que ser ressuscitado os seus espíritos. Muitos foram mortos por Nero. Vamos aprender lá na frente. O apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, foram reivindicados os seus espíritos. Eles não participaram dessa transformação de 1 Coríntios 15. Nós que estaremos vivos seremos transformados, mas muitos foram e receberam uma condição de viver sem lei, sem pecado. Essa é a série do Apocalipse, agora está revelado o mistério. Vamos entrar depois no outro áudio, no capítulo 5, vamos falar. Agora vamos entrar nos selos e vamos também entrar nas trombetas do Apocalipse. Vamos entender o livro que estava selado com 7 selos. Que livro era este? Bom dia, boa noite, obrigado por assistir. Um beijo a vocês. Paz e graça a todos.